A paz, sejam bem-vindos ao segundo episódio, Fé de Gente Grande. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já tentou barganhar com Deus? Se você resolver isso, eu pago o dízimo, eu dobro esse mês. Se você me der esse emprego, eu prometo nunca mais faltar no culto. Deus, eu vou jejuar 7 dias, mas você tem que responder até domingo. Isso tem nome e não é bonito. É fé mágica, é tratar Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. 3 desejos, condição certa. E o pior não é fazer isso uma vez no desespero. O pior é construir a vida espiritualmente inteira em cima disso e nunca perceber. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre fé de criança e fé de gente grande. E aviso, isso vai doer, porque a maioria de nós já foi ensinada a chamar a primeira de segunda. Se inscreve no canal agora, porque depois desse episódio você não vai mais orar do mesmo jeito. Em Gênesis 22, a cena mais difícil de aceitar no Antigo Testamento. Deus chama Abraão e pede o filho da promessa. O filho que ele esperou 25 anos para ter. E não dá explicação nenhuma. Porque Deus, às vezes, ele não dá explicação do que ele está fazendo. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te disser. Deus não explica o motivo. Não diz, eu vou te testar, e depois volta atrás. Calma, ele simplesmente pede. E Abraão, o mesmo homem que negociou com Deus por Sodoma, que barganhou por 10 justos na cidade, dessa vez não barganha mais. Ele levanta de madrugada e obedece. Agora vamos para Hebreu 11. A primeira parte dele é isso mesmo. Gente que teve fé e recebeu o milagre. Noé foi avisado e construiu a arca. Abraão recebeu o filho de volta vivo. Moisés atravessou o mar seco. Até aqui, essa era a parte positiva. É a fé que funciona, que dá resultado visível. Mas o mesmo capítulo, os mesmos versículos, a partir do 35, mudam completamente. A Bíblia fala de gente de fé que foi torturada e não aceitou libertação, gente que enfrentou zombaria, açoite, prisão, apedrejamento, gente que morreu na miséria, perseguida, maltratada, vagando por desertos e montanhas. E olha a frase que fecha essa lista no versículo 39. Todos esses foram aprovados por sua fé, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. É muito forte, esclarecendo. A Bíblia coloca lado a lado, no mesmo capítulo, com o mesmo selo de aprovação de Deus, quem recebeu o milagre e quem morreu sem receber nada do que pediu. Se a sua definição de fé é eu creio e por isso Deus tem que me dar, Hebreu 11 quebra essa definição pela raiz, porque tem gente ali que creu do mesmo jeito, com a mesma intensidade, e não recebeu, e mesmo assim está na lista dos aprovados. Vamos voltar para Abraão no monte? No último segundo de fazer o sacrifício do filho dele, um anjo detém a mão dele e Deus provê um carneiro no lugar do menino. Então Isaque vive. Mas preste atenção em uma coisa que quase ninguém percebe. Abraão subiu aquele monte disposto a perder o filho. A obediência dele não dependia de saber o final, se era feliz ou se era triste. Ele obedeceu e antes de saber o que ia dar certo. Isso é ter fé de gente grande. Não é a fé que só confia porque já sabe como termina. É a fé que confia mesmo achando que talvez não termine bem. Fé de criança pergunta, o que eu ganho se confiar? Fé de gente grande pergunta, quem é esse em que eu confio, independente do que eu ganho? Agora eu vou falar direto com você. Se a sua fé só existe quando Deus te dá, o que você pede, isso não é fé. É contrato, e contrato se rompe no primeiro não. Se você só ora bonito quando as coisas vão bem e só grita, por que, Senhor, quando as coisas dão errado, isso não é relacionamento, é gestão de expectativa. Eu não vou minimizar isso. Muita gente dentro da igreja aprendeu a chamar transação de fé. Aprendeu a medir a proximidade com Deus pelo tamanho da bênção material.
e isso empobreceu, não enriqueceu. A fé é uma geração inteira. Fé de gente grande não nega a dor de não receber, não finge que não doeu, mas continua de joelho mesmo assim, não pelo resultado, mas por quem está do outro lado. Eu quero te desafiar essa semana, da próxima vez que você for orar por alguma coisa, termina a oração com uma frase que muda tudo, mas ainda que não. Do jeito que os 3 amigos de Daniel falaram antes da fornalha. Deus pode nos livrar, mas ainda que não, não vamos servir a outro Deus. Isso não é resignação, é a fé mais madura que existe. No próximo capítulo, a gente vai encarar uma pergunta ainda mais difícil, porque Deus permite o que Ele podia impedir. Se esse episódio de hoje, esse capítulo de hoje, mexeu com você, o próximo vai mexer ainda mais. Se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo. Se você decidiu a partir de hoje trocar fé de contrato por fé de relacionamento. Isso não é um conselho, é um convite. E convite você tem que responder. Fica na paz, vamos em frente e é tempo de amadurecer. Deus continue vos abençoando.